Agora sim, devidamente ajustado, arrumado, na correria. Não tem como ser diferente nesses últimos tempos, porque esse que vos fala tá lutando com todas as forças para não deixar o RPG de lado, apesar de que as forças são insistentes, persistentes e coisas mais. Aí vocês se perguntam: que forças são essas, Raga? Aí eu digo: são as forças da vida adulta. Faz parte. Isso acontece. A gente luta. A gente está nessa eterna manutenção de ter lazer no meio das obrigações pessoais. Mas a gente está aqui novamente no boteco que não tem nem vinho. Vivi, eu quero vinho, Vivi. Socorro, eu preciso de álcool. Tá, brincadeira. Estamos Gente, eu aqui. sou ruim de vinho. Não sei não. Bom, estamos aqui em mais um boteco, que é aqui o quadro do canal, que a gente vem aqui trocar ideia, jogar papo furado sobre assuntos de Mundo das Trevas. A gente está sempre num ciclo, variando entre os títulos dos jogos. Hoje é dia de vampiro, e como vampiro tem lore shit a rodo, diferente do lobisomem, né, Vivi? Nem me fala isso, vai. Nem fala isso. Tem lore Vai, a shit. gente tem Hunter. Hunter nem Lore Shit existe. Então, É, tem um patinho mais feio. Então, a gente, em vez de ficar pegando trechos dos livros ou dos suplementos, a gente pega as lore sheets, que uma lore sheet é suficiente para gerar conversa pra caramba. Não só sobre o conteúdo, quanto os próprios livros em que eles são acompanhados. Hoje é a segunda lore sheet do suplemento denominado Trails of the Ash and Bone. Aí vocês perguntam: Raga, suplemento do quê? Aí é aquele lá, o Cultos dos Deuses do Sangue, que já foi traduzido pela Galápagos para a língua portuguesa. Então, se vocês ainda não procuraram, procurem, que já está aí em algum lugar do cantinho que você conseguir achar e adquirir o seu. Só que este suplemento não tem previsão nenhuma de vir para o português, e vocês vão encontrar só aqui no canal do Raga conteúdo para comentar e compartilhar nossas impressões, e já de quebra vocês saberem o que essa lore sheet traz de vantagem para o seu personagem. Só se vocês quiserem. Como o Vago está mostrando aí a capa do Cultos dos Deuses de Sangue, ele tem o dele. Também tem o meu ali, no meu cantinho do Mundo das Trevas. E antes da gente começar a falar dessa lore sheet propriamente dita, vamos dar aqui espaço para as pessoas convidadas, que já não são mais convidadas, já fizeram uso capião aqui, já tem tempo, e só eu que me iludo achando que eu ainda mando alguma coisa aqui. Então, ao menos eu tenho que dar voz para essas pessoas, a começar pelo Vaikos. Boa noite todo mundo, boa noite Raga, boa noite Vivi. Eu e Vivi a gente até comentou já, né? Tipo assim, pelo visto é só nós dois agora. A gente é cadeira oficial, os outros que sejam convidados agora. Então, assim, é, eu nem sei o que falar depois de todas as vezes que a gente já vem aqui. Mas eu amo falar de vampiro, tô ansioso pra falar dessa lore sheet, porque é mais uma lore sheet Hecata, né? Uns com tantos, outros com nenhuma, né? E nesse caso eu falo dentro de vampiro mesmo, nem tô falando de lobisomem, né? A gente tem aí Salubre, Ravenous, Pit Smith sem nenhuma. Então. Mas é isso, né, amados? Um dia se perde no outro também. Então. Mas eu tô animado pra essa lore sheet. O The Kingdom é um dos personagens que eu gosto, assim. Então vai ser interessante conversar um pouquinho sobre ele. Boa. Vivi, está com você. Gente, vocês estão me ouvindo? Meu computador travou geral aqui. Estamos. Eu não sei. Então vamos indo até a hora que der tela azul aqui. Tá. Bem, né? Como o Vaico já falou, estamos aqui de novo para falar de vampiro. Eu ainda fico mais vezes quando ainda falo de lobisomem. E, bem, né? Falar mais uma coisa de Hecata e que deixa cada vez mais. Ai, agora travou.
Daqui a pouco ela se junta a nós. Enquanto ela não chega, ela provavelmente deve ter dado um restart. Deixa eu bater aqui um papo com vocês. Para quem ainda está caindo aqui ou está assistindo o Boteco, a gente fica toda semana variando a temática. Hoje é vampiro, semana passada foi lobisomem, semana que vem é caçador. Então a gente sempre traz um assunto para ficar trocando ideia, batendo papo. Inclusive, o Nico, que é um parceiro do Facebook, ele lançou a proposta de a gente vir aqui conversar sobre os livros básicos de Vampiro à Máscara, segunda edição. Olha, eu devo dizer para vocês que eu fiquei tentado em aceitar o convite dele. A gente vir aqui conversar sobre aqueles inícios do vampiro, antes dos vampiros do Zodíaco, os X-Men de sangue e tudo mais. Foi lá que eu também comecei. E tu, Vikings, começou quando? Hã? Tá sem áudio? Opa. Pera aí, agora. Eu travei. Ah. É por isso que eu fiquei sem áudio. Mas eu comecei aí também. Eu comecei aí no V2, V3 também. Comecei nessa época com esse material. Eu não comecei nessa época, mas eu comecei com esse material. Lá, né, no Vampiro Evolution. Comecei já aí. Eu vou ser sincero, eu gosto muito da atualização do sistema do V5, porque muitas das coisas que me incomodavam no V2, V3, V20 estão corrigidas no V5. A principal delas é a rolagem de disciplina. Eu sempre achei que os personagens acabavam ficando um pouco meio todos muito parecidos, porque você obrigatoriamente precisa ter atributos específicos, a gente continua tendo que ter. Mas as habilidades específicas, né? Porque era sempre habilidade e atributo, habilidade e atributo. E aí agora com as disciplinas, a gente falando disciplina mais atributo, a gente tem personagens mais diversos e uma gama aí de criação que me agrada mais. Porque às vezes você queria fazer, sei lá, um Nosferatu Popstar, sabe? E, tipo, você não tinha como fazer um Nosferatu Popstar, porque você tinha que comprar subterfúgio, lábia e um monte de coisa antigamente. Hoje, não. Você pode ter só um Nosferatu bem bosta que tá e aproveitou disso pra estar aí no olho da mídia. Então, eu comecei lá nesses primórdios, eu tinha alguns incômodos com criação de personagem que hoje estão sanados. Tenho outros incômodos com o V5, no caso, né? Não são esses. Mas eu comecei nesse lugar também. Comecei lá no V2. Não, como eu disse, né, com o material do V2, mas eu acho que já estava na época do V3, quando eu comecei. Sim. Então, agora que a Vivi já está conosco, Vivi, dê aí seu boa noite. Olá, gente, né? Pra variar, meu computador travando. Não diz que eu tô mais pra lá sombra do que pra cá. Bem, como você já conhece, estou sempre aqui falando de conteúdo de Wood. E mais do que o Raga me chamar, que a coisa que eu mais gosto é pitacar e falar de assuntos diversos da cultura pop, de RPGs. Então, entrei aqui bem na hora que o pessoal estava falando das velharias do que a gente era. Pois é, também era dessa época, com o material da segunda aqui, chegando no BR. Inclusive, comentei hoje com uma pessoa que eu doei errado meu livro da segunda edição e até hoje eu não me desculpo de ter feito essa cagada. Eu fiquei com 2 livros da terceira e doei o da segunda, que eu só tinha um, bem bonito. E, bem, no fim a gente fala onde vocês se encontram, mas como estamos sempre aqui, eu e Vaikos, e quase nunca discordando, vamos fofocar mais sobre Ekatos, o clã que a gente ama odiar. Olha, quase nunca, pra não dizer nunca, né, Vivi? Olha, Pois é. Olha, eu Tem divirjo que de ter vocês. suspense. Eu divirjo de vocês, porque só tem 2 clãs que eu tenho antipatia. A Mor, a maior, que por mim podia até tirar do jogo, que não faria a menor falta, é o clã Ventru. E o Tremé.
Tremere é antipatia mesmo, porque é o clã queridinho do criador que sempre é beneficiado. Mas pra mim o que não faria falta é Ventru. Pode tirar, não sinto a menor falta deles. Não faz mal. Na minha opinião, gostar de Ventru é desvio de caráter. Mas eu acho que os Ventrus ainda assim são essenciais para a história. Eles infelizmente têm um papel importante. Maldito Radestad. Mas assim. Não, inclusive a gente vai indiretamente falar sobre um deles. Por quê? Né? Pois é. Por quê, galera? Essa Lorshit, que recebe o título de descendente de Roger de Camden, é, sim, de um Hecata, mas de um Hecata intimamente relacionado com Ventru, conhecido como Mithras. Mas já já vocês vão saber. Antes, deixa eu ler aqui a descrição de abertura dessa Lorshit. Poucas figuras entre as fundações do Clã da Morte são tão antigas e enigmáticas do que Roger de Camden. Conhecido pelos nomes por toda a história, o membro sombrio que agora governa como Príncipe de Edimburgo, pausa aqui, um Hecata príncipe da Camarilla. Olha só, continuando. Passou a existência estudando e aperfeiçoando uma compreensão íntima dos limites entre a vida e a morte. Um erudito, mártir e um sobrevivente de Camden caminhou entre os mais antigos capadócios, com o poderoso vitae dele ressoando abaixo através dos séculos por todo o caminho aos Hecata destas noites. Para você, se através das ostentações de seu senhor ou estando absorto sobre um livro de nomes empoeirado entregue em seu refúgio, você descobriu que você é um descendente do próprio Roger de Camden. Ou seja, você descobriu sua descendência e você não sabia. Alguém entregou um livrinho para você. Alguém tem interesse nessa sua linhagem. Se cuide, viu? O narrador pode usar isso contra você. Aí eu passo aqui para o viciado de Hecata, que com certeza tem muita coisa para contar. Vai lá, viciado, dê início aos seus comentários. Eu vou tentar segurar os meus comentários, porque a gente ainda vai falar do Roger, né? Do Roger de Camden e afins. Eu tenho já uma primeira crítica para essa Lorshit, que no PDF o texto de introdução da Lorshit está numa fonte diferente do texto do texto dos pontos da Lorshit, né? E o texto dos pontos é mais legível do que o texto de introdução. Então aí é um erro, não é um erro sobre o texto, é um erro gráfico mesmo. Mas fica aí a dica, galera. Eu gosto dessa Lorshit. Novamente, eu acho que a gente vai ter uma das poucas boas Lorshits de Hecata dentre as 77 que eles fizeram. E eu acho válido que essa ideia de você ser descendente do Camden sem ter a ciência de que você é descendente dele, porque o Camden, ele é um quinta geração, galera. Então, assim, é muito fácil você, 13ª, não saber quem estava há 8 gerações atrás, né? Ou vocês sabem quem é o 80º membro aí na sua árvore genealógica. Então... 80º não, né? 8º, desculpa. O 8º galinho lá pra cima. Então, assim, é muito válido. Eu concordo com isso que você já comentou, Raga. É muito fácil de só por essa introdução, dependendo de como vocês resolverem comprar essa Lorshit, o narrador poder usar isso como plot device, né? Usar isso pra gerar uma história de conflito aí, porque essa coisa de você recebe um livro complica. E um outro jeito só, até agora, né, que a gente sabe, o outro único jeito de você saber a linhagem de um vampiro é por um gosto do sangue, né? Que é, então, um Tremere, o clã favorito do Raga aí, descobrindo que o queridinho que ele tá analisando
É um descendente de Candé, né? Do príncipe de Edimburgo. Outra coisa que é importante falar é que a gente vai falar um pouquinho das características do Roger também, do Roger de Candé, enquanto a gente estiver falando dele, porque ele é um Hecata da linhagem Capadócio, e ele é da linhagem antiga Capadócio, ele retém características do que é ser Capadócio, mas com a modificação da linhagem sangue dos necromantes para a unificação da linhagem Hecata, esses defeitos não são passados para frente. Então você pode muito bem ser só um pálido belíssimo, mas na verdade seu antepassado é um capadócio, né? É um podrão. Então uma coisa não exclui a outra, tá? Não é porque você vai comprar essa lore sheet que você tem que ser podre. Você pode ser podre porque você é descendente do Roger de Candé, mas você não é podre necessariamente. Uma coisa que eu acho interessante também, ela é uma lore sheet para personagem Hecata, mas até onde eu lembro, ela não é uma lore sheet de linhagem Hecata, né? A gente tem essas duas diferenças de exclusividade aí para os Hecata, porque dentro das lore sheets de Hecata a gente tem as exclusivas de linhagem. Então, se eu sou de linhagem Giovanni, eu posso comprar lá a família Giovanni, mas quem é de linhagem Samed não pode. E por aí vai. Essa não é uma lore sheet de linhagem. Ela é uma lore sheet de Descendência personagem. mesmo. E aí o que acontece? Uma coisa que eu acho interessante dentro desse fato aí é como a gente já pode entrar na concepção de que o sangue Hecata tá muito misturado já. Não existe mais tanto essa definição das linhagens antigas. Talvez você possa ter, talvez não. Porque até o Roger de Candem, ele tecnicamente pertence a duas linhagens, né? Precursores do ódio e Capadócio. Então eu achei isso muito interessante, que é uma lore sheet que tá falando de um personagem que já é que era um necromante, que vem de uma linhagem ambígua e ela não é uma lore sheet de linhagem, ela é uma lore sheet de personagem Hecata. Então, a única dica que eu vou dar para quem for narrar e for incorporar essa lore sheet é: eu tornaria ela disponível apenas para quem fosse Capadócio ou Percussor do ódio, tá? Porque depois você pega aí um que vai comprar a linhagem Samed, mas aí ele é descendente de Roger de Candena. Eu quero saber muito bem como essa história foi construída para essa linhagem ter ficado torta desse jeito. Então, eu só queria pontuar isso porque, como ela não é uma lore sheet de linhagem, a gente não tem nada aí falando que é só disponível para as linhagens tais e tais do clã Hecata, o Camden ele só vai entrar para essas duas possibilidades: ou Capadócio ou Precursor do ódio. Vivi, seus comentários. Nossa, nada a adicionar do que o Vicos falou, do Vicos falou. E eu não tinha pensado nessa questão dela estar descendente de personagens Hecata, né? Eu tô aqui muito assim pensando da possibilidade de plots que isso pode dar, né? Porque se lê a história dele, você vê a mudança e todo o processo que ele passa, que na hora que a gente for contar os pontos, isso faz diferença para porque existem os pontos, mas é uma observação bem grande, porque eu sempre julguei de descendente como linhagem, mas isso é coisa da minha cabeça, da minha interpretação. Mas se for seguir o ipsis literis, gente, dá uma mistura muito boa. Dá uma mistura muito boa. E realmente, tipo, também abre espaço para um abuso ali de poder, que é legal conversar com o jogador como é que isso vai ser explicado, e não do tipo, meu avô era Samed, minha avó era Giovanni, então eu sou um Samed com descendente de Candem. Então, só para não chegar a isso dele. Porque tem uma coisa do Hecata que às vezes sua linhagem não é importante, né? Então você pode ser um Hecata sem conhecimento da sua linhagem
da linhagem do que te trouxe pra dentro do clã, mas ser um descendente de Camden. Aí eu só, pra pessoa jogadora que quisesse comprar descendente de Camden, mas não tá preocupada com a própria linhagem, eu falaria pra ela, olha, então fiquem abertos se eventualmente você tiver interesse em comprar a Slorishit de Capadócio, ou, Já achou. ou Ou não são. de Precursor do Ódio. A não ser que seu BG faça muito sentido pra você ser das duas. Até porque pra mim, Precursor do Ódio, você pode ser qualquer um. Qualquer coisa pode ser Precursor do Ódio. Pois Que é. aí que é a outra farofa aí dentro do Não. Hecato. Hecato é uma farofa e a Passas é o Precursor do Ódio, né? Então, assim... Horror! Eu gosto tanto deles. Eu falo assim, Amiga, aí você gosta de Passas. não puras, mas eu gosto dela misturada nas comidas. Tá vendo? Porque Precursor do Ódio fora da farofa é péssimo. E assim, gente, faz muito sentido você não precisar ser, né, o cadavérico, a desvantagem da putrefação, para você poder descobrir ao longo do jogo, com plots narrativos a mil ali. E claro, não sendo você a único alecrinzinho dourado que nasceu no campo sem ser semeado, da crônica girar em torno de você. Mas é uma possibilidade muito engraçada de colocar brigas familiares também, quando você se descobre um descendente de alguém que teve relações muito extensas. Vivi, tu tá dando spoiler de hoje. Porque isso que tu estás comentando eu já quero briga, gente. Isso que tu estás comentando é o plot, inclusive, dessa lore sheet e como ela tá inserida no Trails of Ash and Bone. E olha que eu não li todas as aventuras, que eu ainda sonho. Eu não li o final, eu li só alguns personagens para poder falar aqui das fichas de conhecimento. Porque eu ainda sonho que alguém vai narrar uma delas para mim. Porque eu não quero narrar, eu quero jogar. Jogar. Boa. Então, feita essa introdução toda. Uma indireta, Viviane Silva? Só pra gente saber, é uma indireta? Nossa, você percebeu? Bom, dando ou continuidade. você ou a Ive. Ou você ou a Ive. São os únicos que eu confio. Dando continuidade, vamos agora à leitura. Detalhe, é preciso dizer para vocês que Roger de Camden tem muito pouca informação nos livros de Vampiro a Máscara quinta edição. A gente já foi encontrar o seu nome tão somente em Trails of the Ashen Bone. Ou seja, nos 45 do segundo tempo, quando viabilizaram esse livro, colocaram Camden. Ou seja, se ele não tivesse saído no Trails of Ash and Bone, ele teria desaparecido entre os vários suplementos lançados nas edições anteriores. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui... Oi. Eu acho que existe uma menção, não ao Roger, mas culto. ao Pater Thomas, como é que chama, porcaria, do livro Fall of London. Ah, Fall of London. Tens razão. Tá? Mas a gente pode explorar o porquê é possível que ele apareça lá, porque tem a ver com a história dele mesmo. Mas vocês já vão saber quem é o Pater Thomas, né? Thomas. Isso. Vamos lá. Aí esse conteúdo eu fui buscar lá no White Wolf Wiki, a página não oficial Wiki de Mundo das Trevas. E o conteúdo é o seguinte. Nascido como Rowan, é o recata príncipe de Imburgo, o Roger de Camden, e pai do culto de Mitras, que é o Paten. Eu resolvi trazer como pai, mas se quiserem só manter como Paten, tá bom. O qual ele anteriormente serviu como Senescal. Olha essa figura, ele foi Senescal de Mitras, só para vocês terem ideia. Camden é um dos poucos sobreviventes do expurgo de Londres pela Segunda Inquisição, e um dos até poucos sobreviventes do expurgo dos Capadócios. Para quem não sabe, lembrando, os Capadócios foram colocados numa caverna e largados para morrer por falta de comida, por falta de tudo. Mas alguns conseguiram atravessar para o mundo dos mortos e estes recebem hoje o nome de Precursores do Ódio. E pouquíssimos ainda Capadócios que não foram presos dentro da caverna circulam por aí pelo mundo, mas eles são muito poucos. Então
tem aí essas duas opções. É isso que o Vaikos comentou ainda agora. Então, voltando aqui à questão do expurgo dos capadócios, ele foi abraçado em 731 d.C. em Constantinopla pela Capadócia Constância, a qual tornou-se a mentora dele. Roger de Camden foi algum tipo de diplomata entre os Ventrue e os capadócios. A posição dele como senescal de Londres o habilitava a usufruir das riquezas da cidade e experimentar os cadáveres à vontade. Ele também foi um exímio arquiteto e engenheiro, construindo vários refúgios secretos através de Londres para conduzir seus experimentos. Ele era confiável o suficiente por Mitras para agir como representante dele nos procedimentos com os fundadores. Quando Giovanni começaram a matar os seus anciões capadócios, de Camden tornou-se um alvo. Por isso, inventou o ritual da transferência de alma para convencer os Giovanni que ele estava morto quando eles atacaram o refúgio dele em 1514. Roger de Camden tornou-se Pai Thomas, ou Pater Thomas se preferirem, transferindo a essência dele para um novo corpo cainita. Eis aqui um segredo revelado. Com somente Camden e Mitras sabendo da verdade. O próprio Mitras acabou com os atacantes sobreviventes para perpetuar a artimanha Thomas. E Thomas continuou a liderar o culto de Mitras. Ou seja, Mitras foi lá, foram vocês que atacaram aqui Thomas? Tchá, tchu, tchu, e tchan, 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 tchan. Varreu todo mundo e soltou a ideia de que o Rohan foi varrido do mapa. No diário de Gerardo Beckett é revelado que um vampiro se chamando de Camden reapareceu publicamente nos anos de 2010. A atual agenda dele é desconhecida, mas ele aconselha os precursores dos crânios, que é esse o nome que está sendo dado para essa linhagem hoje, e parece estar nos termos de trabalho com Angelique. Embora ele se identifique com os precursores, ele é claramente nenhum deles, pois ele retém a aparência de um capadócio. Seguindo os assassinatos de Queen Anne e Montcalm e a extensa exterminação dos membros de Londres pela Segunda Inquisição, Camden está como príncipe de Edimburgo, ou possivelmente age como administrador dela para o falecido Mitras. Ele também serve como pai do culto de Mitras, com aqueles membros que fugiram de Londres com ele, cada um possuindo um frasco de vitae de Mitras. As próprias palavras de Camden implicam que Mitras Coven prevém a Segunda Inquisição e alertam Camden e outros cultistas mitraicos, os quais então abandonaram Londres ao comando dele. Está aí um resumão da vida do Camden, da onde ele veio, por onde ele caminhou, com quem se aliou e onde ele está localizado agora. Edimburgo, se eu não me engano, é próximo ali de Londres, né, gente? Desculpa, gente, meu mapa da ilha da Inglaterra tá totalmente desatualizado, então não sei não. Eu vou conferir aqui já, mas ele foi para perto. Sabe aquela história? Não foi morar em algum lugar diferente, mas não tão distante para se passar uma temporada, mas nem tão perto para ir de sandália. É essa a história dele. E aí, Vivi, você começa os comentários. Bem, eu fui verificar que ele realmente é citado no Fall of London e pela Wiki, pela Paradox Wiki, né? Ele está entre as páginas 196 e 198 do original do Fall of London. Então tem alguma citação ali sobre o que ele fez. Tá mesmo, eu acabei de olhar aqui. Eu tava olhando isso no livro agora. Ele tá bem ali e só dá uma introdução de quem ele era e a relação dele com Mitras, assim. Pra gente não poder falar que não falam nada do personagem que acabou tendo uma lore sheet sobre ele. Gente, se você pega essa base aqui da história dele, dá pra perceber que ele não é um personagem qualquer. Só da gente pensar que ele é um capadócio, já é alguém muito antigo no cenário e talvez visse o próprio vampirismo por outras linhas, né? Quem leu sobre os capadócios, os estudiosos da morte, vai lembrar que a visão deles não era dos Giovannis,
talvez não seja exatamente a dos Hecatas hoje. Daí, por isso, esse laço que ele teve com o Mithras. A cabeça dele parece um pouco mais prática nas práticas do Giovanni, assim como o texto descreve, que ele usou os conhecimentos para melhorar o estudo do Giovanni e até a reunião de família. Deviam citar ele na reunião de família, porque alguém com a idade dele poderia muito bem ser meio importante, mas não falam nada. Uma coisa interessante de ver aqui é que as vantagens da ficha vão correlacionar muito bem com o perfil de personagem. Você é um descendente dele e as vantagens dessa ficha de conhecimento trazem características dele para o seu jogo. Mesmo que você não tenha aparência e não tenha idade. Como o Vaico já falou, é um quinta geração. Seu narrador nem precisa pôr ele ativo no jogo. Você pode ser um descendente que está com o sangue dele vivo ali dentro de você e ele morreu por qualquer revertério que deu na Europa se seu jogo não está se passando por lá. Então, tipo, você não precisa ficar preso a vou viajar para a terra mamãe, visitar papai e tataravô. O que permite você fazer coisas bem interessantes com as vantagens que eles vão te trazer. De comentário, meio que isso, a não ser falar que ele é overpower pra cacete. Uhum. Não só pela idade, pela possibilidade de combinações, mas pela própria construção da história dele. Porque, gente, essa pessoa sobreviveu, esse vampirinho, sobreviveu ao expurgo do próprio clã, e depois, nos tempos modernos, na quinta edição, há um ataque massivo da Segunda Inquisição, seja porque foi previsto pelas capacidades, e ele já era, né, o que os Tremères adorariam ter nas suas fileiras. Ele, como mortal, já era uma pessoa que conseguia falar com a morte. Os Tremères, vendo isso, iam ficar altamente felizes e quererem abraçar eles. Mas quem abraçou foi a Constantine. Constância. Foi a Constância. Então, assim, desculpa, Tremères, vocês perderam muito feio nesse daqui, porque a habilidade mágica dele era maravilhosa, para virar uma Nexus da segunda edição, que a ficha dele é bem segunda edição. Como no seu jogo, se você colocar o quinta edição, você vai desequilibrar todo o seu cenário de V5, porque não dá nem para montar a ficha dele ali para o seu cenário, ou colocar o que ele está fazendo num cenário só com criança e neófito, é bom saber o passado dele, até se você quiser amarrar alguma coisa, alguma voz interior que traz seu personagem, ou você, narrador, quiser amarrar alguma história do criador e que grita através do sangue, foi feito para você descobrir de onde você veio. Eu acho que é só isso dessa parte. Perfeito. Antes de eu Não vou ficar elogiando. Antes de eu passar pro Vaikus, eu fui verificar. Edimburgo é a capital da Escócia. Tá longe pra dedéu de Londres. Não que longe na Grã-Bretanha seja realmente tão longe se comparado com o Brasil. Mas é longe. Não é no dia que você vai chegar. É longe e vai estar chovendo. Ponto. Vaikus, tá com você. Só retomando isso que você acabou de falar de Edimburgo, fica mais ou menos umas 8h30 de Londres. Então, não é também de carro, tá, gente? Umas 8h30 de carro. Se for de avião, é bem mais rápido. Mas vamos lá. Haga, eu posso soltar o verbo sobre o Camden agora? Pode, manda bala. Então vamos lá. O Camden, gente, ele é, pra mim, um dos personagens dentro das linhagens dos necromantes mais fascinante, porque ele foge muito à regra da independência que os necromantes têm aceitas, né? Ele, como mortal, de pequeno, ele já via almas e ouvia almas. Ele colecionava bichinhos mortos, né? Mas vamos lembrar que isso é lá em 700 depois de Cristo. Então, assim, 700 da Era Comum. Então a gente não tá falando também de um momento em que existia, sei lá, um Nintendo Switch para ele. Então, assim, ele não tinha muito o que fazer ali no interior da Inglaterra. E bem, as almas conversam com ele, ele gostava de ouvir as histórias.
Com o tempo, ele começou a ouvir as histórias também das almas dos mortos da região. Ele chegou a enfrentar a perseguição da Inquisição ali por um tempo, de algumas forças inquisitoras, por causa dessa habilidade dele ainda mortal. E ele se torna a pessoa que faz os velórios e conversa com os familiares quando alguém morre, né? Justamente porque ele conseguia conversar com as pessoas e ouvir essas almas. A Constância, por motivos mais do que óbvios, a Constância, uma necromante, se atenta para um jovem mortal com habilidades necromânticas. Então, assim, ela vai lá, pega ele, apresenta a ele o mundo e a família. E aí, depois que ela apresenta ele para quem importava da família dela, né, que ou seja, do clã Capadócio, ela abraça ele dentro do clã. E que para ele nem se sente como acontece com muitos vampiros, independente de clãs, ele não sente que aquilo veio em revés a ele, muito pelo contrário. Porque agora ele não só conversa com almas, como ele também pode comandar estas almas por conta da Vitae dele, né? Ele vai rodar aí o mundo, ele é abraçado em Constantinopla, o interesse, o Candem, ele é obcecado em estudar as almas. Ele acredita que muitos escolares Hecata, né, ou necromantes da época, estudam a alma errado e não estão com o conhecimento correto do que as almas são e do que é a morte. E quando ele descobre, quando ele chega em Paris, né, até então ele chamava, ele usava o nome original dele, que é Rowan. Rowan. É Rowan aqui mesmo? Cadê? Arrow. Não sei se eu Não, mas pronunciei. É Rowan alguma coisa. Rowan of Rowan of Campden. Campden, Yes. Rowan of Campden, e aí um francesinho, toreador metido a besta que não sabe falar com a língua pra fora da boca, chamou ele de Rowan de Campden. E ele falou: show, vou ser Roger de Campden, então. E aí ele pega essa alcunha, é aí que ele vira o Roger de Campden, e em Paris ele ouve falar de Mitras. E aí ele fica fascinado por Mitras. Não pelo poder de Mitras, mas porque ele é um vampiro velho. E aí ele fica curioso para saber como é uma alma que não morreu há tantos anos. E aí ele pega a trouxinha dele, meia dúzia de pão, e vai para Londres. E aí ele começa a conversar com Mitras. Mitras dá esse rapport com ele ali, dá um clique. Mitras gosta dele, ele gosta de Mitras. Eles namoram mesmo, eles são amantes, eles não são parceiros, nem primos, nem amigos, eles são amantes. E quando os Giovanni resolvem dizimar os Capadócio, Mitras auxilia o Camden no que ele fez. Então, Camden faz a troca de alma, o ritual da troca de alma. Aquele corpo antigo dele é morto. Ele assume a identidade de Pater Thomas. E Mitras, para dar veracidade ao que aconteceu, mata todo mundo que matou o Camden. Pessoalmente. Mitras, até então, é a única outra pessoa, além do próprio Camden, que sabia que Pater Thomas, na real, é Camden. E ele continua ali regendo o culto de Mitras, né? E aí, lá na frente, Mitras morre e dá todo o bafafá que acontece na queda de Londres e tudo mais. Pater Thomas ainda existe, mas aí para meados de 2010, Camden retorna. O nome Camden retorna. E existe um poder no retorno do nome de Camden. Não necessariamente para o Hecata, mas para Mitras. Existe a ficha dele do V5, do Camden. E a ambição do Camden na ficha dele é retornar Mitras à glória. Então é só para vocês terem essa noção de que, apesar dele ser um membro muito antigo da casa Hecata, um membro muito velho e influente do clã Hecata,
ele é ainda mais influente entre os Ventru. Mais ainda entre os Ventru de linhagem de De Mitras. Mitras. Então, se você tem um coleguinha na mesa que comprou a Lore Sheet de Mitras, pega essa. Tá? Faz um Ekata e pega Folhas essa. tamarimba. Não pode. Vou só jogar aqui. Que aí, você pelo menos, quem sabe, já não faz um casal na mesa, né, gente? Ah, pode crer. Pode crer. Você achou que era pra PVP, Raga? Não, eu tô falando pra Não! aliança. Eu achei que tu tava dizendo pra pegar as Dollar Sheets por um personagem. Não. É pra pegar personagens Um- distintos. Se tiver um Distinto. Ventru de Mitras, faça Aham. você um Ekata de Égua, ia Camden. ficar firme. Ambos descendentes. Então, assim. A gente vira aquela música, né? Master and Servant. Mas continuemos. Né? Então, assim, ele é um personagem incrível. Camden tá vivo. Né? Até porque se a gente tem a ficha dele, é porque ele tá vivo. Porque o V5 é o seguinte: se a gente tem ficha, tá vivo. Tá Se a vivo. gente não tem ficha, talvez esteja vivo, tá? Não significa que morreu, não. Então, assim. Mas Camden tem ficha de V5 com humanidade, com ambição, com desejo, com as disciplinas só até nível 5, igual todo mundo também só pode ter até nível 5, né? Mas aqui eu quero pontuar para vocês que Camden tem Auspício 5, Fortitude 5, Oblívio 5, Celeridade 3, Dominação 3, Ofuscação 5 e Presença 4. Apesar dele ser um precursor do ódio, ele não é pouca bosta, tá? E então eu acho interessante a gente. Por que eu quis falar da história do Camden mais detalhada aqui, toda depois da gente já ter introduzido ele? Porque eu acho que isso pesa muito pra gente entender os pontos que a gente vai analisar. Porque senão a gente tá falando de uma lore sheet de personagem Ekata com algumas coisas focadas em Ventru e não vão fazer sentido. Mas não é à toa. O amor da Camden é um Ventru, não qualquer Ventru, Mitras. E não é o amor da vida deles apenas, é o ídolo dele. Ele gera, gera não, ele gere o culto de Mitras. Se Camden morrer, talvez o culto nem tenha força para conseguir se manter por conta própria. E um spoiler do Fall of London, gente, Mitras também não morreu não, tá? Só jogando isso daqui. Então, dá pra fazer muita coisa com essa lore sheet. Se Mitras não morreu, se Camden não morreu, se a gente tem lore sheet de Mitras, se a gente tem culto de Mitras, né, e a gente tem um beabá ali pra montar o culto de Mitras. Essa lore sheet aqui, ela é talvez das poucas lore sheets que vem com uma árvore de plots pronta. Só que não fechada. Porque apesar dos plots estarem prontos, ela ainda cabe em qualquer lugar. Então, assim, eu já tinha falado isso mais cedo. Eu tô ansioso pra falar dessa lore sheet porque eu gostei dela. Eu acho ela interessante. E eu acho que ela traz um personagem que por muito tempo ele é meio deixado de lado, até meio uma chacota. Mas vale lembrar que ele é um capadócio que sobreviveu criando um ritual de transferência de alma sob a proteção do vampiro. Eu não vou falar de um dos, mas do vampiro vivo mais temido depois de Caim. Né? Porque se os vampiros temem Caim, em segundo lugar, a maioria vai temer Mitras. Ou você ama ou você teme Mitras. Porque Mitras não tem status de Deus à toa. Exatamente. Se duvidar, eu acho que ele teria como resistir a um antediluviano. Se duvidar. Eu não acho a hipótese errada. Eu acho que ele teria uma dificuldade, assim como qualquer um. Uhum. Mas ele daria um bom e um belo de um trabalho também. E não ia ser só uma vítima de jantar dele. Talvez ele jantasse alguns. Eu acho que o pior do problema é esse.
Eu acho que Mithras teria a capacidade de jantar algum E acender antediluviano a terceira geração. Nossa senhora! e Eita! ficar ainda É, pior. Então, assim, esse é o problema dele virar um monstro. Dele, aquela coisa. virar é Ele, ótimo. tipo, é aquela coisa. Ele ultrapassa o status de Deus e vira alguma coisa que a gente nem imagina no cenário, né? Sim. E a gente, Exatamente. Ventru vira monstruoso já na humanidade 7, galera. Não esperem melhor coisa de um Ventru nessa humanidade. Daí é só ladeira. Vivi, tá contigo agora. Não, menina, eu comecei a falar da Foi? história. Foi tu? É Eu Foi. mesmo? comecei a falar da história. Oh, foi bom, foi Tá bom. doido? Então bora, dando continuidade agora, a gente passou o olho nesse histórico em resumão do Camden, e agora eu quero trazer para vocês pequenos trechos que tem na aventura dedicada a lidar com o Camden. Vocês vão ver que essa aventura proposta é para um grupo de recata jogar a aventura e vão inevitavelmente lidar com Camden, porque o Camden cometeu um ato que pode provocar fissura na reunião de família e o pacto que ela tem. Vou dizer aqui. Primeiro trecho é no trecho de título Recata, que está na página 131. Os neófitos dos Recata têm as participações mais óbvias e pessoais neste cenário. Nesse cenário, no caso, a aventura em questão. Os recentes assassinatos de membros poderiam rasgar a união do clã em Florença. Trazer aqui uma informação adicional. A aventura ocorre em Florença, não é em Edimburgo. O Camden vai para Florença e lá ele realiza esse ato. Se não estabelecer uma reação, no caso, essa rasgo da união, se não estabelecer uma reação em cadeia nos domínios próximos e distantes. O que os personagens de jogadores de Recata descobrem na investigação deles e apresentam à comunidade vampírica terá um efeito catastrófico na sua família cainita estendida. Assim como a maioria das coisas envolvendo a família, isso fica complicado. O que acontece quando as pistas os apontam para alguém que eles conhecem, ou um membro da família confiável coloca pressão neles para enviesar as descobertas deles? O que você faz quando os membros da família de igual respeito querem o oposto de vocês? O drama aqui é uma complexidade interfamiliar. Ou seja, aqui já está dizendo que é uma aventura para Recata, para lidar com um problema Recata envolvido num cenário maior em que todos os membros estão ali olhando para os Recata e os Recata precisam se provar dignos de permanecer nos domínios existentes cidades afora. Aí a gente vai para o trecho que fala direto do Roger de Camden, na página 139, que diz o seguinte: o príncipe de Edimburgo assassinou 2 de seus companheiros Recata. Aí alguém grita: peraí, Raga, mas ele não é Recata também? É, nobre companheiro, mas ele resolveu dar fim nesses 2. Além disso, ele se preparou para ajudar diretamente os investigadores, os personagens que vão investigar, a descobrir o feito perverso dele, assim como a tentativa dele de quebrar os Recata com isso. Ou seja, ele não só fez, como está mostrando para a galera o que fez. Lord Camden sabe o quão frágil a reunião de família é neste estágio nascente. Isso requer um pouco de cutucada. Deixe a cidade chegar à conclusão de que ele, uma galera da Camarilla, colocou tudo em movimento. Uma ameaça externa cimenta a unificação do Clã da Morte. Ele sabe que a liderança dos Recata pegará os sinais sutis dele e sabe que ele está do lado deles. Enquanto isso, ele pode suportar o desprezo dos menos iniciados, para não mencionar o ganho de elogios entre a Torre de Marfim pela nobre tentativa dele. Mesmo se o cenário não colocar Roger de Camden como assassino, ele pode tentar facilitar a narrativa nessa direção, se a união dos Recata aparecer em perigo. Cara, que coisa doida! Ele quer que a coisa se torne pública. Mas vamos lá. Último trecho, o título tem o pai de Mithras. Roger de Camden beberica o sangue de uma fonte através de um canudo de prata. Nossa, que chique.
enquanto está vestindo um impecável terno e a máscara da cabeça da morte. Ele se desloca sobre o salão do baile. Isso aqui é a descrição de uma cena, viu, gente? Para vocês compreenderem como é que ele se comporta e como ele se veste. Aparentemente apenas à vontade entre o contingente da Camarilla, tal como seus companheiros de recata. Está dizendo que ele caminha ao lado da galera da Camarilla e a galera dos recata de igual. Todos parecem ainda respeitá-lo e também o acham enfurecedor naquilo que ninguém parece ser capaz de definir as verdadeiras lealdades dele. Embora ocupado, ele garante uma conversa curta para personagens educados, vendo como eles recebem as boas-vindas pessoal de Carmen e Giovanni. Ele parece saber de algo que está por vir, embora não dirá o que. Ou seja, terminando aqui, esse cara tá aprontando. E é das grandes. E o alvo dele está para a união da reunião de família dos recata. A pergunta é: ele quer que desmorone ou ele quer moldar a própria vontade? Aqui estão os meninos para especular. Dessa vez quem começa é o Vaikos. Eu amo essa história. Eu já narrei essa história 2 vezes. Eu comecei a narrar ela lá no Prison Dragons, mas a gente não conseguiu levar a mesa pra frente por questões de agenda, e narrei para uns amigos meus de fora também. É importante pontuar que esse trecho que fala em específico do Roger Camden sobre ele ser o assassino, ele é uma sugestão de quem seja o assassino. A gente tem uma lista de sugestões ali no livro. Por isso que no final fala, mesmo que ele não seja assassino, ele pode influenciar na história assim, assim, assado. Tá? Só para vocês não acharem que ele já tá colocado na história como um assassino. Na verdade, a gente tem opções de assassino e a história ainda fala: se nenhuma te apetece, cria o seu. Então, não é uma história tão fechada assim. Eu amo essa história, eu amo esse encontro de família. Ele é um encontro de família que é literalmente o caos, é para tudo dar errado. E para quem foi esperto, o Camden ele vai ser um personagem muito valioso aí para lidar com ele. E uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, dessa história é porque, e principalmente nesse trecho até mesmo que você colocou, Raga, onde nessa cena, né, que ele chega e tudo, eu acho que é isso que dá a vida pra gente entender quem é o Camden. E se você vai jogar de descendente dele, você não precisa ficar preso ao comportamento dele, mas você precisa entender o comportamento dele. São 2 coisas um pouco diferentes, tá, galera? Então, assim, entenda uma outra coisa. Hecata é amor da porta pra fora, tá? Quem tá lá fora acha que Hecata é a união mais estável e monogâmica que a Terra já criou. Não tem nenhum conflito nesse relacionamento, ele é a utopia da família. Propaganda de margarina mesmo. Da porta pra dentro, tem puxada de tapete, tem facada nas costas, tem traição, tem fofoca. Porque você já tá juntando um monte de gente que não gosta um do outro. E ainda está lidando com um clã que trabalha como majoritariamente e completamente de forma hierárquica. A sua importância tem a ver com o seu grau dentro da hierarquia do clã, nem é com a sua idade. Você pode ser um vampiro mais jovem, mas se você tem um grau hierárquico mais alto, o mais velho tem que te responder. Afinal de contas, você que manda ali naquele espaço. Então, assim, para quem vai jogar de Hecata, também é um beabá essa história. Por que eu falo que ela é um beabá? Porque ela ensina vocês a entenderem o que é a ambição de estar na família. E o perigo de estar na família. E o perigo maior ainda de mostrar a fragilidade da família. Então, ela é uma história que eu sou apaixonado. Chama... No Trails of Ash and Bones, ela vai chamar Old Wounds, né? Velhas Feridas. Começa com uma festa gostosa. A Carmen, pra mim, é a personagem mais cínica que esse livro já criou. Porque a própria entonação dela na narrativa é assim... Eu amo a Carmen. Ela é péssima, mas eu amo a Carmen. E
quando uma dica que eu dou pra quem vai narrar. Você vai narrar essa história, pesquisa um pouco a realidade dos Giovanni barra Ekata dentro da Itália, em específico em algumas cidades como Florença, tá? Porque Florença é praticamente o quartel-general e a base Ekata dentro da Itália. É uma cidade controlada pela família. Existe a Camarilla? Ah, existe. Eles têm um quiosque lá no shopping, sabe? É isso que a Camarilla é em Florença. Quem manda na cidade são os Ekata. E não só em Florença, tá, gente? E aí. é, Mas é isso. Eu gosto muito desse pedaço. Eu acho que ele dá pra gente ter uma noção de quem o Kandem é barra era. E ele só não traz tanto pra gente esses detalhes da paixão dele por Mithras, que é o que eu acho que torna ainda mais rico, porque o Kandam ele é muito mais do que o pater da igreja de Mithras. Ele ele tem hobbies, ele tem lazer, ele tem um tempo livre, tá? E com esse tempo livre ele faz o quê? Caos. Como qualquer vampiro com. Se a gente fala que mente vazia é a oficina do capeta, o vampiro é o capeta que trabalha nessa oficina. Então, assim, é isso, é isso. Então, assim, a gente tá focado aqui no Kandem, mas eu recomendo quem gosta de Hecata ou quem tem interesse em Hecata, dar uma lida nessa aventura, principalmente nos NPCs dessa aventura, para entender. Me é muito mais claro como cada linhagem que forma o Hecata comporta lendo essa aventura do que lendo Culto dos deuses do sangue. Culto dos Deuses do Sangue. Porque eu acho que por estar num microcosmo aí, a gente consegue transpor para o macro. E tem todo mundo, gente. Tem todas as linhagens aí. Só não vou garantir na garagem, porque eu não lembro. Uhum. Mas, tirando na garagem, eu acho que eu bato a mão aí, que tem todas aí, sim. Show. Vivi, seus comentários. A gente pode passar a régua e finalizar com Vaikos. A única coisa que eu aconselho é, se você tiver condições, leiam esse livro inteiro, porque ele tem ideias maravilhosas para o narrador e ensinos para os jogadores. Só isso. Essa aventura específica para a família e recursos investigativos, até se não me engano é nessa, o recurso de liberdade investigativa dado ao jogador, que é interessantíssimo. Por um período de tempo, o seu personagem tem o direito de perguntar e conhecer todos os segredos relacionados à investigação. Você pensa que maravilha, mas depois você é o guardião desse segredo. E uma cidade inteira, um clã inteiro vai estar no seu pé para saber se você fez merda com essa informação. Mas ela não só vale por isso, mas como esse recurso, que é uma coisa, né, além das muitas que esse livro traz. Mas pode fechar no Vaikos, não tenho o que adicionar. Então, Só quero dizer, Vivi, de nada por te encorajar a ler esse livro antes dos Eu outros que quero você tinha que ler. jogar, eu quero jogar. Você não tá entendendo? Eu li esse livro assim, procurando jogando os termos na busca para não cair na página errada desse livro. Você tá entendendo como tá difícil pesquisar coisa nesse livro? Porque eu não quero ler os finais. boa, Eu quero jogar. boa. Então, Eu dito tenho um isso, sonho. bora ver o que essa lore sheet promete entregar para as pessoas que forem adotar para seus personagens. E o nível 1, o título é Cria de Orgulho. O seu avô senhor está entre os mais célebres e respeitados de todos a caminhar entre os clãs da morte. Enquanto dentro de qualquer domínio, refúgio ou reuniões sociais controladas por Hecata, você tem 2 pontos de status. Ou seja, galera, você está comprando status Hecata, não é status Camarilla, não é status Anarco, não é status que o parta, é status Hecata. É um que te dá uma vantagem de 2 pontos,
Ah, não é exatamente 2 pontos, tem aí esse porém. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto. Ele coloca como Grandsire. Eu fiquei morrendo de dúvida se a minha interpretação estava equivocada ao entender que essa criatura é a segunda na linhagem em relação a ele. O que vocês me dizem, meninos? Olha, pela lógica do termo, seria imediatamente, tipo, a geração seguinte, né? O abraçado seguinte, alguém foi abraçado por ele. Mas pela própria definição ali em cima e pelo cenário não ter ficha para você jogar com alguém de 7ª geração, né? A gente entende que seria um tatara senhor para chegar até você, né? Tipo, 8 escadinhas para chegar até você. Porque você não vai colocar uma criança da noite de 7ª geração ali que vai descambelar tudo. Não, vão caçar a criatura. Imagina, um 7ª geração dando sopa aí. 7ª geração, jogador novato, né? Pra cair, pizza no piso. Eu li como Tatara Senhor, sabe? Tatara Senhor. Tipo assim, é alguém que tá lá atrás longe. na sua linhagem. Uhum. Não necessariamente tem você, o seu senhor, o que te fez e o que tá acima dele. Não. Né? Porque senão você vai jogar de... Você pode acabar caindo nisso, porque você vai acabar caindo aí num 10ª geração, mais ou menos, né? Uhum. Dentro dessa linha aí. Mas... eu não acho que é necessariamente você, seu senhor e Camden. Porque senão você é um 8º. Não tem como. Então, assim... Pra mim é só um termo pra falar do tipo assim... Tá longe. Esse seu tataravôzão aí, sabe? Do tipo, o cara que tá lá atrasão. E assim, o sangue é tão potente que não interessa quantos vampirinhos de distância você tá. O sangue dele tá em você. Esse status é garantido entre os Hecata. Porque só pela introdução dele dá pra ver que ele não é pouca coisa. Exatamente. E sobre a bonificação do nível, algum comentário? Quer começar, Vivi? Gente, eu sou péssima na matemática do cenário, porque eu acho ela muito caótica pra mim, né? Eu sou uma jogadora de GURPS, então eu gosto de planilhas lógicas que você consegue mensurar, não pela ideia da cabeça de alguém. Se a sua crônica permite status, é uma crônica que vai envolver mais hecatas para que você use, pagar 1 para ganhar 2, tá ok para o nível 1. É pouca coisa, não é um mar de diferença no jogo, não vai depender. Mas só vale a pena se você tiver hecatas para se relacionar. Se é um jogo onde você vai topar com hecata uma vez na vida ou tá na morte, não vale a pena. É um nível bom. Mas temos que lembrar que isso está num livro onde todas as histórias focam em hecata. Uhum. Então, para esse livro, para esse conteúdo, para mim é ok. É 1 por 2, tá básico, é o que se espera ali. Inclusive algumas tantas outras fornecem vantagens similares a essa daí ao longo das edições e dos romances, das publicações de Vampiro da 5ª edição. É que eu tô falando dos romances hoje, gente. Eu concordo com o Vivi. Na verdade, eu acho ele tipo, perfeito pro lugar dele. Ele é um primeiro ponto, que você gasta compra 2 com restrição. Então você não ganha 2 de status de imediato. 2 de status em domínio, regiões ou reuniões sociais controladas por hecata. Então, se você tiver numa festinha de um toreador, só porque tem hecata ali, não significa que você ganha esse status, não, tá? Tem que ser uma festinha de hecata. Pode ter outros clãs ali na festinha. Mas se a festinha for de hecata, você ganha esse status. Então, assim, eu acho ele um ponto ótimo. E 2 pontos de status para alguém que sabe usar status é praticamente 2 dados extras para algumas rolagens. Uhum. Boa. Então, avançando aqui, inclusive, gente, eu tenho feito
a utilização dos antecedentes em rolagens, para não ficar medindo muito a subjetividade do que um nível pode dar. Diante de um anúncio de pessoa jogadora dizendo como pretende, eu avalio se o antecedente pode se transformar numa parada de dados adicional também. Eu gosto muito dessa possibilidade e o sistema permite fazer isso. Em vez de tu entregar de mão beijada, tu permite a possibilidade do fracasso. E aí tu dá mais peso pro status. Imagina que numa reunião, vamos dizer aqui, geral aqui do Recata, você vai lá se pronunciar e alguém contesta. Rola aquele conflito social. Eu autorizaria a pegar esses 2 pontos de status e transformar em 2 dados adicionais à parada. O que vocês acham? Sim, até porque a Sim. chance da falha vai ser mais doloroso, não é? Que afinal você é alguém que tem status a ser duvidado. Alguém pode de propósito saber que você vai falar algo e fazer uma situação que possa desfavorecer. Uhum. E, gente, como o Vargas falou, da porta para dentro salve-se quem puder entre os Hecatas. Então, por que não um priminho querido te trair ali naquela hora que você vai contar uma coisa que você descobriu? Eu concordo, assim, que eu gosto de usar ponto pra rolagem, principalmente, sim. Vamos supor, se for uma pessoa de status 4, dependendo do contexto ali do conflito, não faz sentido a rolagem. Mas um status 2, e aí a gente tem um conflito, um questionamento, ainda mais um status 2 que é condicionado, eu adicionaria ele como bônus na rolagem também. Uhum. Eu acho uma saída ótima. E, assim, inclusive, eu acho isso ótimo para ser do tipo assim: você tem 5 de recursos. Se você quiser comprar uma arma, tudo bem. Você consegue comprar uma arma. Você tem 5 de recursos. Você quer comprar uma casa? Depende do tamanho da casa. Tranquilo. Eu não vou te pedir para rolar. Você quer comprar um tanque de guerra? A gente vai rolar seus 5 de recursos. Pra gente saber até onde seu recurso abriu essa porta para você conseguir comprar esse tanque de guerra, né? Inclusive, na verdade, eu pediria que você tivesse, no mínimo, influência para Exato. conseguir isso. Mas assim, enfim. Mas é só pra gente ter uma ideia de como como antecedentes podem ser sim adicionados em paradas de dado. Eu só recomendo isso, que faça sentido, né? Você vai pegar alguém de recursos 5 e a pessoa vai falar assim: ai, quero comprar um vestido. Aí você fala, rola seus 5 de recursos. Pô. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Quero comprar uma pistola. Não vou rolar. Quer comprar uma AK-47? Tá, e a gente vai rolar o seu 5 de recursos, porque você não acha tão facilmente. Uhum. Então é por aí. Não é algo que você só chega e paga, né? No exemplo do recurso. Sim. Bom, então, visto isso, vamos para o segundo nível, cujo título é Sentido de Cadáver. Você segue nos passos de seu ancestral com uma fascinação e compreensão dos falecidos. Você ganha 2 dados em qualquer parada para investigar a causa de ferimento ou morte de um corpo. A qualquer tempo, se uma aparição próxima escolher, ela pode sempre se comunicar com você com facilidade. Eu achei assim o texto um pouco desconexo, mas tem aí 2 vantagens descritas. Você ganha 2 dados em investigação, que naturalmente vai meio que bater com medicina também, que afinal de contas tu tá investigando ferimento e um cadáver, né? E ao mesmo tempo você recebe essa possibilidade de se comunicar sem usar nenhum dom. Você vai se comunicar com uma aparição. Carai, velho, isso é forte. Vocês acham que não? Não, pelo que fica compreendido, o mundo dos mortos às vezes consegue enxergar o que tem no mundo dos vivos. E eles se tornam testemunhas dos eventos. Então imaginem que tipo de informação o narrador pode entregar
para quem tiver com esse nível, tentando conversar com as aparições que habitam alguma determinada edificação. Isso dá jogo, viu? Vivi, seus comentários. Pois é, e além disso, assim, quando você lê batendo o olho e sem pensar muito nas possibilidades que você tem, parece meio que um negócio bobo, né? Mas se o seu vampiro, se a sua galera vai lidar com investigações, tá ali a morte de um corpo. Não tá falando se sobrar alguma coisa do vampiro, porque vampiros novos não morrem instantaneamente, não é um negócio pegou e morreu, pegou, virou cinza. Pode ser muito útil, se tiver alguma coisa ali para falar. E assim, gente, para encontrar fantasma e falar com fantasma, você precisa da disciplina Oblivion e de testes da disciplina Oblivion. E se você tiver um 1 no teste, se você tem alguma falha, você ganha mancha e pode perder a humanidade. Conseguir parecer bonzinho e atrair alguém, claro, esperando que o narrador não seja um chato que vai ficar te sacaneando e nunca colocar isso no jogo, porque ninguém gosta de você, né? Porque esse é o arriscado, é o narrador ser um chato do cacete e nerfar sua ficha. Né? Vamos colocar que ele é inteligente e usa isso. Você não tem esse risco da mancha e nem da perda de humanidade. Você não tem que fazer o ritual. Você não vai gastar sua vit para conjurar aquele espírito. Você pode ser, sim, um Hecata ali que tem o pezinho mais ali para os Rossellini, que acha que do tipo morto tem mais é que trabalhar, que já não prestou na vida, tem que prestar na morte. A minha Rossellini tá com 5 de humanidade caindo para 4, gente. Você tem uma vantagem e tanto sobre esse lado, mas eu vou falar sobrenatural, né? Afinal, a Shadowlands é um caminho extra para o vampiro. Não é todo vampiro que aceita, que acessa, não é todo vampiro que conhece. Apesar do cenário de vampiro falar muito de espectros e aparições, a gente nem sabe se vai sair um jogo da aparição. Então, só de você falar, sem ter que se arriscar tomando mancha, ou ter mais ponto no seu dado para você identificar mais rápido, porque cenas de crime e locais onde tem corpos não é um bom lugar para você ser pego desprevenido, cutucando. Eu acho assim útil, novamente. Para onde ele está, na crônica que ele está, ele é ótimo, perfeito. Se a sua crônica usa investigação e o seu narrador vai te permitir sem nerfar, por 2 pontos é uma barganha e tanto. Porque não está falando ali tanto que você vai ganhar 3 ou 1000 dificuldades e não está te dando condição. Você ganha 2 dados e não está ali. Se for um morto na terça-feira de tarde, sob uma lua nova. E o espírito, essa é a única parte que eu acho que poderia ter um detalhezinho ali, falando alguma coisa só para não deixar a cargo do freguês e esse freguês sacanear sua ficha. Porque ao longo do jogo acha que colocar espírito falando uma vantagem danada, porque se você é um Hecata, falar com o espírito sem perder a humanidade, sem risco de perder a humanidade, é uma vantagem fodida. Por 2 pontos. Então eu acho que vale a pena. Vale. Investiria? Com certeza. Vai com hoje. Comparado ao resto do que a gente tem aí nessa lore sheet, ele também tá no lugar certo, na minha opinião. Acho um ponto incrível, acho um ponto ótimo, porque eu fiz aquele feedback todo do Camden criancinha para falar desse ponto. O Camden, ele era assim quando ele era mortal. Então, se você é da linhagem dele, você herda essas características dele. Porque pensa, gente, eu acabei de ter um devaneio aqui. Porque descendente do Camden não significa que você é necessariamente um descendente dele vampírico. Você pode ser um descendente de linhagem imortal dele. Então Pois a gente abrimos mais um leque aí de coisas para dentro do clã Hecata. Gente, você é o menininho do sexto sentido. Você é o menininho do sexto O menino do sexto sentido. E aí, assim, eu acho que ele é um ponto que tá no lugar certo, ele vale a pena, ele é melhor do que o primeiro ponto. Ele tem mais espaço narrativo que o primeiro ponto.
Ele abre para mais plot do que o primeiro ponto. É, Ele é um ponto que, se você compra e souber otimizar a sua ficha, você vai rolar dado pra caramba. Faz um Ekata criminalista. Um Ekata que é médico legista. Só nas suas especializações você já ganhou 3 dados comprando esse ponto. 2 desse e um da especialização. Fora o tanto que você vai rolar. Tem ainda sentidos aguçados, ou ver o invisível, ganha dependendo mais dado de auspícios aí também pra rolar. Então, sabe, Vai escalar muito. é, é um ponto que ele soma muito positivamente aí. E eu concordo com tudo que a Vivi falou. Ele é um ponto que vale para espaços investigativos mesmo nas histórias. Então, narrador, se você liberou essa lore sheet, libere um plot de investigação aí. Uhum. Joga um corpo no meio do Elísio e deixa o pau torar. Então, não vamos liberar a lore sheet também e falar assim, tô liberando, mas vocês podem comprar a lore sheet que vocês quiserem, mas eu vou trabalhar só com essas 3 que eu gosto. Não, sabe? Ou você veta, ou você libera, e o que for liberado e comprado. O nome da lore sheet é isso. Se tem lore, ele começa a fazer parte do lore da história. Tá. Então, é real na história. Então, utilizem isso. E narradores, se vocês não estiverem usando esse ponto para gerar história, desculpa, mas vocês são preguiçosos. Porque esse ponto da história, sozinho, eu conseguiria narrar só pra Vivi. Vivi não precisa nem ter ficha. Vivi só tem esse ponto. Eu consigo fazer uma história pra ela onde ela talvez conte pra psicóloga dela na semana que vem. Então, assim, é isso. Ele é um ponto riquíssimo, assim. E ele é coeso com quem Camden era. Então, ou é, né? Então eu acho que ele tá no lugar certo, porque a gente tem os próximos 3 pontos, eles escalonam bem ainda. Beleza. Então, Vivi, tu já comentou, né, Vivi? Comentei. Tá me dando amnésia hoje, mas bora. Aí a gente vai agora para o terceiro nível, cujo título é Olho no Olho. O relacionamento de Roger de Camden com o venerado Ventru Mitras era profundo, complexo e a fofoca de gerações. Olha só. Claro, sempre tem alguém que fica olhando pro casal, que tá bem, tá tranquilo, não tá incomodando ninguém, mas tem os pimbudos que olham e ficam botando defeito. E é isso aqui que está descrito. Enquanto os sangue azuis respeitam pouco os de fora do próprio clã deles, eles reconhecem o quão significativo de Camden era para a não-vida solitária de um dos seus maiores. Você recebe um benefício de 2 dados a todas as paradas de ações de persuasão ou de intimidação quando estiver lidando com os membros do clã Ventru. E as menções cuidadosas de sua linhagem poderia colocar você através das portas de não Ventru que podem normalmente nunca passar. Para mim esse nível só tem um problema. Poderiam ter habilitado a opção para Bruhá também. Imagina o Bruhá com essa vantagem, lidando com o Ventru. Ah, papai. Pô, pra O mim único problema é que Bruhá ainda tá chorando muito por Cartago pra se importar e tentar ganhar influência, então... Mas ó, cara, vocês têm noção que é ter 2 dados em todas, não é a critério do narrador, é todas as rolagens de persuasão e deixa eu ver qual foi o outro? Intimidação. E intimidação em Ventru, considerando que Ventru tem dominação e presença, mano, isso é forte, viu? Vai com os seus comentários. Eu amo esse ponto. Eu amo muito esse ponto. Por isso eu sugeri pra quem tiver o coleguinha Ventru na mesa, comprar essa lore sheet, tá? Fazer um Ekata com essa lore sheet. Ele é um ponto muito bom. Porque uma coisa importante de falar de Ekata é que Ekata não abaixa a cabeça e também não desce do salto.
Então o Ventru pode ter sua presença maravilhosa. Você tem mais 2 dados pra rolar contra ele, tá? Então, eu acho ele, novamente, é também um ponto super coeso. A gente sabe a importância que Camden tem para os Ventru, afinal de contas, ele não é pater do culto de Mitras. Ele não é pater de uma igreja, ele é pater do culto Do inteiro. povo. À toa. É, Eu acho que ele também tá no lugar certo. Eu acho que ele não dá essa restrição, eles são 2 pontos extras para interações sociais com o Ventru. Lembrando que intimidar é uma interação social, a não ser que você esteja intimidando como uma mão na cara, aí é briga. Mas se você estiver intimidando com palavras, é social. E, gente, só quem já teve que bater boca com o Ventru sabe quanto 2 dados são uma bênção. Então, assim, eu amo esse ponto, eu acho que ele também tá no lugar certo. Eu acho ele coeso com a história. E eu acho que ele é um benefício muito positivo, principalmente numa história como a Velhas Feridas, né? Que é uma história investigativa que envolve, sim, membros da Camarilla na investigação. Então, é isso. Eu não tenho defeito para colocar até agora e talvez, spoiler, talvez eu não tenha. Então, assim, Vivi, seus comentários. Pois é, né, mais uma vez eu vou falar que, tipo, é como o Vaikos falou. Gente, Ventrus são uns bichinhos obcecados por poder e especialistas em jogos de poder. Você entrar numa cena com mais de um Ventru no clubinho restrito dele, né? E que assim, pode todo mundo falar, você jogador falar Ventru se acha. Então, só que o clã foi feito para se achar. O como de disciplina deles é para alguém que se acha. Você entrar em nível de igualdade numa discussão para questões sociais é muita vantagem, né? Aliás, vocês que adoram me dar Ventru para interpretar, não é? Hag e Vitor, que estão no projeto, que joga só os Ventru no meu colo, os Ventru nojinho no meu colo, sabe o que é quando um filho da putinha desse abre a boca para falar. E os Hecatos não ficam atrás. No fim, Ventru, Hecata e La Sombra é tudo farinha do mesmo saco, com finura diferente, querendo dominar todo mundo. Vou conseguir uma briga com metade não. da internet aqui. O Aí negócio é poder e a gente gosta de mandar. Mas os fui Hecatos obrigado a são mais discordar de classudos. você. É que isso é raro. Isso é raro, mas fui obrigado agora. Tem que ofender os 3 ao mesmo tempo. Minha vida é fazer meme xingando o clã. Nunca posso deixar passar a oportunidade. Isso é verdade. Então, não posso passar a oportunidade. Mas assim, para quem usa as regras de combate sociais e fazem dele uma coisa importante no cenário, esse ponto ele vale realmente a pena. Até se você é um narrador e um jogador, os 2 lados da moeda, que não tem muito tempo, ou não querem fazer o blá blá blá, ou são tímidos e não querem rolar isso, você resolve no dado. E essa equidade no dado, com esses 3 pontinhos aí a mais, 3 dadinhos a mais, vão te facilitar muito a não ter que ficar com a briga de argumento no roleplay, porque não é a sua vibe. Então, tanto para roleplay ele adianta muito, quanto para quem não quer fazer o roleplay da cena, até por questão de tempo, ele também serve. Assim, como, né, a gente já tinha soltado esse spoiler. Essa ficha de conhecimento inteira, ela tá muito bem amarradinha. O que é o personagem e como ele tá apresentado aqui na V5. Então, vale a pena estudar um pouquinho a história do personagem para entender e, inclusive, se você for fazer o roleplay, soltar algumas indiretinhas, assim, sabe? Mais diretas para algum ventrozinho que tá tentando te encher o saco. Aconselho muito. Posso só adicionar uma coisa? Claro. Esse final que fala que, né, ele fala que
Existem portas que só são abertas para linhagens Ventru, mas você, como descendente de Camden, consegue passar por estas portas. Isso, gente, não pode passar batido. É isso. Os 2 dados a gente falou muito, incrível, mas para mim é isso que torna esse ponto o que ele é. Que é ótimo você poder resistir, encantar e botar um Ventru no lugar dele. Mas você fazer o Ventru abrir a porta e segurar ela para você, e ele não poder reclamar, afinal de contas você tem passagem por ali. Se você pode acessar aqueles segredos, porque esse é o mal de muita gente ao lidar com Ventru na Crônica. Pessoal, é um clubinho de segredos e informações privilegiadas. Informações privilegiadas na mão do Hecata, um fantasminho solto no local errado que Ventru não deixa ninguém entrar, pode movimentar todo o seu cenário político. Não, é só a gente pensar o seguinte: é você chegar na maçonaria e ninguém conseguir te barrar sem você ser parte dela. Sim. Pois Entenderam? é. Sim. Pois É eles olharem pra você e falarem: seja bem-vindo. Entre. Você tem alguma dúvida? Vamos te explicar tudo. É isso mesmo. Tá? Então, narradores também tenham isso em mente sobre esse ponto. O quanto vocês podem mexer com ele aí. Como eu disse, o único demérito dele é que ele não coloca Bruhá também pra ter essa opção de vantagem. Mas enfim, Que avançando. revolta nesse coração, meu jovem. Não, é colocar um Bruhá no seu devido. Colocar um Ventru no seu devido lugar é sempre bom pra um Bruhá. Não custa nada. Mas enfim, pensa o seguinte, Raga, se um Bruhá presencia um Hecata colocando o Ventru no seu devido lugar, o Hecata acabou de ganhar amizade de clã. Ah, com certeza. Eu pagaria até a pipoca dele pra gente assistir tudo junto. Com certeza. E aí, no nível 4 desta lore sheet, cujo título é Grande Apostador, diz o seguinte: o caminho de toda carne. Não, eita porra. Gente, desculpa, Grande Apostador era da lore sheet anterior. Corta isso aqui. O título real desse nível é O Caminho de Toda a Carne. Coisa de digitação. Mas enfim, a linhagem de Camden grita para os espíritos dos recém-falecidos: um aviso, vem coisa forte por aí, preparem-se. Arrastando-os de volta para o reino físico muito tempo depois que eles deveriam ter partido para sempre. Forte, né, gente? Mas não para só por aí. Você pode realizar o abraço. Não, você não está lendo errado. Você pode realizar o abraço, como de costume, em um cadáver antigo por tanto tempo quanto ele não tiver se decomposto além do reconhecimento. Ou seja, só não pode ter virado The Walking Dead. Antes disso está valendo. Esse renascimento é bem mais traumático do que o de costume. E a criança da noite... Carai, velho. Criança da noite. Ai, te fuder. Puta que pariu, que troço forte. E a criança da noite fica profundamente afetada por qualquer coisa que ela vivenciou num breve período entre as vidas. Você vai pegar essa lore sheet esse nível? Tu vai ser um The Walking Dead, viu? É esse o que o nível tá dizendo. Se lasque. Mas... Mano do céu. Que troço forte. Não importa quanto tempo a figura tenha morrido, contanto que o corpo ainda tenha se mantido reconhecível. Mano, tá explicado porque o Camden conseguiu trocar de corpo. Isso é uma parte do que o ritual pode fazer. Carai, isso pra mim já é forte o suficiente. Pra mim isso podia estar no nível 5, viu? Caramba, isso é muito forte, gente. O único demérito, aí falando sério, o único demérito desse nível é que esse troço é tão forte de agressividade ao espírito que merecia ganho de mancha. Não sei vocês, mas acho que merecia um ganho de mancha.
Quem começa comentando? Quem é que quer estar se coçando aí pra comentar sobre isso? Espera que eu, tipo, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, gente, eu só dar uma crônica sozinha a esse nível também. Falei, ai, eu preciso do suplemento de Brave para aprofundar, desespero que vai ser isso. Já que eu tô aqui surtando, gente, deixa eu começar a falar. Assim, isso pode ser usado para coisas boas, ou que tem uma chance muito pouca de ser realizado. Mas, imagina você trazer alguém, um pilar, né? Vamos para a parte prática do poder. Imagine você trazer um pilar que faleceu, trazer a pessoa amada com um poder desse, mesmo que ela venha vampira. Ou você negociar com a pessoa interessada nisso, que ali está um vampiro, que ele sempre amou, do lado dele. Ou se você for um Hecata, tá perdendo a humanidade, que já passou de alguns limites, você pegar o mesmo pilar falecido, o mesmo amor falecido de um vampiro e falar: olha que lindinho, e você nem viu como tá a cabecinha dele. Quer que eu termine com o sofrimento dele ou não? Eu posso fazer isso com os próximos que você gosta. Então, assim, da história, porque você pode aprofundar o que esse vampiro recém-abraçado, essa criança da noite viveu, já que a Shadowlands, né, as terras das almas, eu não lembro como era na tradução, porque o Wraith nunca foi traduzido, como era esse Terra das Sombras. Como está agora na V5, como a passagem iria, né, nossa, como seria o Wraith, senão fica igual ao lobisomem, num Wraith 5. Mas a gente sabe que não é coisa boa ao lado de lá, para os mortais, quando eles se vão. E pelo que os Hecatas exploram. Então você pode fazer uma história inteira de um ritual desse, que trouxe uma pessoa que sofreu horrores, ou de um vampiro que vê, de um Hecata que vê com esse poder o que ele finalmente fez com alguém importante, ou com alguém que ele estuda, pode ser só o estudo, da merda que é trazer um morto para a vida, e ainda mais com um abraço. Você pode seguir esses dois caminhos. Ele tá assim, ok para nível 4, porque você vai ter que lidar com esse problema depois, né? Quer dizer, subentende-se, já que tá falando que a pessoa vai vir uma criança atormentada. E se você pensar nas técnicas modernas, estamos em 2024. Não sei se vocês leem sobre isso, mas sou uma pessoa que lê muito sobre isso. Nas técnicas modernas de preservação de corpos, esse abraço pode ser postergado por 30 anos até, dependendo da técnica usada de preservação desse corpo. Uhum. Então, o seu plano para esse defunto, bem cuidado, se você é um Hecata que tem contatos com funerárias, que tem o contato com o IML e com tudo mais, você tem chances muito maiores de fazer planos a longo prazo com isso. E pro Decandem, você pode pensar que isso é só a primeira etapa para um dia ele trazer Mitras de volta, já que, tipo, tá naquela dúvida no cenário de morreu, não morreu, mas o cenário deixa em alto. Talvez seja só uma etapa que ele já chegou e chegou tão próximo que esse poder passou pelo sangue para você. Como sempre, eu sempre penso nas ideias narrativas em algum plano maligno para torturar alguém, já que eu tô jogando de Hecata é para não ser boazinha, gente. Eu vou passar pro Vaikos, que o Vaikos tem análise mais pé no chão e mais regrista das coisas. As ideias erradas são minhas. A parte explicativa é do Vaikos.
Esse é mais um ponto que também é amarrado com a história do The Condemned, porque ele abraça variadas pessoas ao longo da vida dele pela curiosidade do pós-mortem, não é nem pelo do tipo assim, vai ser um bom Capadócio. Muitas vezes é só para saber o que vai rolar. Então, é um ponto muito, muito bem colocado. Os Capadócios já tinham esse histórico também de abraçar uma galera aí que já foi enterrada, tá meio decomposta. Então também amarra bem com o clã que abraçou o Camden. Uma outra coisa curiosa é porque a Constância foi ressuscitada e ela hoje em dia é um White. Então, Linda. pra quem não sabe, um White é um vampiro de humanidade 0. Na verdade, ela tem humanidade 1, pra não falar 0. Então ela ainda tem um pouco aí de consciência sobre quem ela é mesmo. Mas ela é um monstrão, assim. Lembrando que Constância é quem abraçou o Camden. Pra alguém fazer um ritual pra trazer um vampiro de volta desse jeito, na minha opinião, ele tem que ter esse tipo de conhecimento. Eu amo esse ponto, eu acho que ele tá no lugar certo, porque a gente vai ver o ponto 5 ainda. Eu acho que ele, de todos os pontos dessa lore sheet, ele talvez seja o mais controverso e talvez o menos aplicável em Crônica. Mas por que o menos aplicável? Porque aí a gente tem que lembrar sobre sobre que um jogo tem que ser um espaço seguro para todos se divertirem. E trazer um corpo morto, com uma alma que foi torturada em vida e em morte, não é lá das coisas que todo mundo aceita muito bem. Então, fica aí para narrador e para jogador que quiser comprar esse ponto, ter essa consciência de conversar com os coleguinhas da mesa dos limites que vocês vão fazer para isso, ok? No mais, estou aguardando aí minha carta de linhagem criada entre os Rossellini, que descobre que na verdade ela é uma descendente do Camden, e aí ela tem esse ponto aí. E aí ela brinca com isso, tá, Vivi? Tô esperando aí pra você narrar pra essa monstra que eu acabei de criar aqui no meu coração. Porque eu vou poupar o Raga de ter esse trauma. Como a Vivi é do Sabá, ela já tem trauma suficiente aí pra lidar com isso. O Raga eu ainda vou ter esse cuidado com ele. Mas é isso, esse ponto eu só acho que ele demanda uma delicadeza e uma atenção maior pra mesa, tá, gente? Porque o resultado de abraçar alguém que morreu há 20 anos atrás, por exemplo, né, como a Vivi mesma falou sobre as técnicas de preservação de corpo e afins, você está tirando uma alma que ficou há 20 anos terrenos no oblívio. 20 anos do oblívio podem ser coisas muito diferentes. Então, só ter esse cuidado, tá? No mais, ele é coeso, ele encaixa bem com o seu bisavô, ele encaixa bem com a sua descendência, e ele pode ser aquela chavinha, aquela carta na manga que o jogador tem, que o narrador não esperava, pra não só gerar história, mas às vezes atrapalhar um pouquinho o andamento do plot. Porque você pode trazer de volta à vida aquela vítima que foi assassinada para ser silenciada. Então fica aí essas dicas para vocês. Boa, boa. Então vamos agora para o quinto nível. Deixa eu botar aqui na tela para vocês darem uma acompanhada junto comigo. O quinto nível, o título é Talvez Seja um Sonho. Tal como o seu antepassado, você fica para sempre preocupado com o mundo dos mortos. As almas deles tão próximas que você pode quase se aproximar para tocá-los. Ocasionalmente, durante o seu descanso diurno, ou de fato quando estiver deitado em torpor, o seu espírito vaga para as terras das sombras. Para isso vocês podem ver no Cultos dos Deuses do Sangue como é isto. O que você pode ver lá, ou quais aparições podem ser atraídas à sua presença,
é uma incógnita, ou melhor conhecido como a critério do narrador. Se você for atacado enquanto estiver nas Terras das Sombras, você é imediatamente retornado para sua forma física, sofrendo um nível de dano superficial de força de vontade. Ô meu, tu saiu no lucro. Superficial de força de vontade? Tu tira assim, ó, só tirando a poeira de cima da roupa. Mas ainda assim, que nível forte. Te permite entrar no mundo das sombras sem uso de disciplina, sem aquisição de mancha, nem nada. É só tu dormir. E lá vai tu para dentro do mundo das sombras. Tu podes enxergar e interagir com as aparições. Nossa, isso é forte. Vivi, seus comentários. Bem, gente, para um personagem normal de Kata, fazer isso de interagir com o mundo das sombras, lidar com espíritos, né, e até tomar dano neles, você precisa de um preparo e um foco da sua ficha em Oblivion muito específico, porque Oblivion é ainda uma disciplina que ainda depende de, para poder X você precisa de Y. Então você tem que fazer uma ficha voltada para isso, né, para mexer. Realmente, ir para lá apenas deitando, apenas indo para o seu descanso diurno, é absurdamente vantajoso. Mas você não tem controle para onde você vai. E os rituais já te dão mais controle sobre isso. Pelo menos você consegue ir para alguns lugares que você acha conhecido. E tudo bem que um nível de dano superficial é pouco. Mas imagine isso ao longo de semanas e meses acontecendo. Então, é uma vantagem muito legal, que precisa sim ser conversada com o seu narrador, até porque, e também com os jogadores, porque, gente, tudo que envolve a morte, né? Toda a temática desse livro que envolve morte, você precisa conversar com as pessoas. Morte é um assunto indigesto para muita gente. E aqui você vai lidar com fantasmas, aparições, e esses fantasmas e aparições do culto dos deuses de sangue não são coisas muito legais de você encontrar. Quando você encontra com um, não é aquela dona de casa que vive o looping de sempre colocar o Chester no forno e tirar para a ceia de Natal, sabe? Não é isso. Você vai encontrar uma aparição que é um poltergeist, que vai pôr fogo nas coisas, ou um espectro que já tá puto da vida e quer mais é te sentar porrada do que você tá fazendo de diferente lá, né? Não é uma galera tão legal. Então ele vai exigir do seu personagem que você seja um personagem que tenha planos para quando você acorda. Então é muito vantajoso sim para você como Hecata saber o que acontece do outro lado, e principalmente para um descendente desse personagem ver o que acontece do outro lado, ver o que acontece com a alma. Se ele conseguir conversar, perguntar que as coisas para a alma, porque algumas ainda têm condições de te responder ali, e ampliar a sua pesquisa agora na sua geração. Mas não é uma coisa só de dorme e acorda e você tá lindo e divo no próximo dia. Seu personagem vai precisar se preparar, vai ter que saber usar muito bem a ficha para isso, né? É uma vantagem que vale a pena, sim, para a crônica. Se você precisa de... É como o Vaico falou. Se você tá pondo isso daqui, é porque a interação com o fantasma e com o além vai ser necessária na sua história. Porque são 5 pontos. E, tipo assim, são 5 pontos perto de uma caralhada de pontos que você vai ter que gastar para conseguir isso com disciplina e ritual. É ínfimo o custo perto de disciplina e ritual. Então, ele vale a pena desde que depois você não venha chorar para o seu narrador, ou você, narrador, não venha cobrar coisas absurdas do seu jogador, porque vocês não sentaram e conversaram qual a possibilidade e quais os limites do que esse personagem e você, como narrador, querem contar sobre o mundo dos mortos. O mundo dos mortos em Wood não é um parquinho. Ele é um lugar cruel, com fantasma comendo fantasma no melhor dos dias. Porque ainda tem vampiro enchendo o saco de você morto. Já não caçava você vivo, agora enche teu saco morto. Então, é muito bom traçar um limite de até onde
você quer investir nesse além distópico e horrível de Um Mundo Quebrado, já que o livro ainda não tem tanta explicação do que é o mundo das sombras, a Terra das Sombras, né? Tem um pouquinho foco no Deuses do Sangue, e pouquinho espalhado pelos livros de Hecata e por todas as crias do financiamento coletivo do Hecata. Mas vale a pena por essa crônica, para essa história, que é uma parte investigativa, também vale muito a pena. E veja perfeitamente com o último nível que o Decandin é famoso. Para ele, ver o mundo dos mortos e interagir com essas almas penadas, entre aspas, é um passeio no parque. É encostar a cabeça no travesseiro para relaxar. E aqui seu personagem está de igual para ele. Obviamente que ele sabe sobreviver melhor que você, que é uma criança da noite. Gastou 5 pontos nisso. Mas e seus detalhes? Uau. Vai, Cus! Esse é efetivamente um quinto ponto, sim. Tudo que a Vivi falou, gente, é muito fato mesmo. Pra você, como vampiro, fazer isso é muito bom. Se eu não me engano, é um ritual de nível 5. Se a gente for fazer essa matemática, você precisa ter Oblívio 5. Só de XP Oblívio 5 é 25 pontos. Ritual nível 5 mais 20. Isso aqui de XP é 15. Então, para conseguir fazer isso como ritual, você gasta 45 de XP. Para dormir, você gasta 15. Então, fica aí para vocês verem quão vantajoso é esse ponto. Acho também, concordo com o que a Raga falou. Quando eu comecei a ler esse ponto, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, mas e se a aparição me matar? E ela pode ir. Aí você acorda com um superficial? Eu diria que seria. Eu colocaria, talvez, pelo menos, um superficial de força de vontade e um físico, um na saúde. Gravado, Aham. Pelo menos esses dois, um de cada. Porque me conhecendo como jogador, um ponto superficial de força de vontade, pra mim, vale o preço. Até porque também, me conhecendo como jogador, eu quero ver a aparição me matar. Mas enfim. Mas é mais porque eu otimizo fichas. Mas assim, é um ponto, gente. É nesse ponto da matemática, pra mim, que esse ponto pega acima de tudo. Porque você faz literalmente dormindo o que outros membros do seu clã levam décadas, se não centenas de anos pesquisando. Então não tem como não falar que esse ponto é um quinto ponto. E, novamente, tá amarrado. Essa lore sheet, todos os 5 pontos são coesos entre si, são coesos com o Camden, são coesos com a história com a qual ele está relacionada. Não tem como. Não é igual algumas que a gente já viu que você olha e fala assim, pra quê? Exato. Por que você botou isso daqui aqui? Não faz nem sentido. Todos os pontos aqui são úteis, de alguma forma. Né? O quarto é o mais controverso, mas todos os outros, assim, eles são... Eu nem consigo pôr defeito, porque eles são amarrados mesmo. Novamente, a gente parece ter finalmente uma lore sheet de alguém que parece que leu alguma coisa. Porque também não tá vindo aqui me sugerir uma rolagem obtusa que vai contra o livro base. Então, assim, eu acho ele um ponto fortíssimo. E acho que se você, jogador de Hecata, pegou esse ponto, te prepara, tá? E quando eu falo te prepara, se pá, deixa um personagem reserva. Porque o que a Vivi falou é muito real. Uma noite de torpor é um superficial. Mas tem 2, tem 3, tem 4. E a aparição que te matou numa noite, você acha que ela não vai ir atrás de você de novo na Shadowlands na noite seguinte? Né? E você é um vampiro que trabalha com morto. Se tem alguém que te odeia, é morto também. É isso, galera.
tá aí todos os níveis, a lore sheet como um todo, os comentários sobre o personagem Roger de Camden e tudo que gira em torno dele. Espero que vocês tenham gostado, que foi uma lore sheet muito interessante, como os meninos comentaram. Para a futura lore sheet que a gente vai pautar daqui a 3 semanas, será inclusive a última desse suplemento Trails of Dashbone. O título dessa última é Relíquias do Véu. Então, se vocês ainda estão curtindo o conteúdo desse suplemento, não percam ela. Agora a gente vai para as despedidas, onde Vicos e Vivi vão fazer seus comentários finais e dizer onde é que eles podem ser encontrados e que atividades vocês poderão conferir em suas redes sociais. A começar pelo Vicos. Bom, meus comentários finais dessa lore sheet. Pra mim, ela é uma lore sheet 9,5. Eu não consigo dar 10 pra ela, apesar de todos os elogios que eu dei. Mas é porque pra mim ela é uma lore sheet. Por mais que ela seja muito coisa e tudo, ela precisa funcionar numa história investigativa. E ela só vai perder esse meio ponto pra mim porque ela tem essa necessidade. Não é igual o Little Siblings, que qualquer conselheiro maluco aí consegue fazer um estrago com aquela porcaria. Essa daqui não. Essa é uma porcaria focada. Então, por isso, 9,5. Mas eu amo essa lore sheet. Eu acho que ela é super coesa. Eu amo a história que ela tá amarrada. Eu adoro o Camden. Por mais que ele seja cadelinha, literalmente. O Mithras. Mas eu acho ele um personagem... Ele é igual uma cebola. Ele tem camadas. Então, assim, tô muito feliz de ter comentado dela. Amo comentar a lore sheet de Hecata. Então a gente tá aí no barquinho certo. Sobre onde vocês podem me achar? @pvaicos no Instagram. Por enquanto, amanhã, né, eu vou participar de uma mesa no BSB, de Vigilantes, que a gente está aguardando o Vivi estar melhor para se juntar à mesa novamente. E em breve vai sair o novo episódio do meu podcast com a Bárbara, do RP Girls, sobre o Silmarillion, do Tolkien. Que a gente está lendo, comentando e dissecando ele aos poucos ali. Então, a gente já gravou, a gente está editando para em breve soltar ele. Então, fiquem atentos aí. Para quem não conhece, lá no Spotify, Diários da Terra-média. O 8º episódio, ouçam de fone de ouvido, porque o Spotify bugou o nosso áudio. Mas de resto, dá para ouvir tudo de boas. E aí, a gente está lendo, explorando e tentando organizar um pouco a enciclopédia de nomes que é ler Tolkien, né? Mas é isso, então vocês me encontram nesses lugares por enquanto, e aqui no Raga, eventualmente falando ou de vampiro ou de caçador, quando a gente consegue bater as agendas direitinho. Isso aí. Vivi! Bem, pessoal, as notícias desse livro têm sido bem legais. Realmente, quem escreveu, leu, fez lição de casa, pesquisou, o que é uma novidade em matéria de ficha de conhecimento da V5. Né? Até porque elas amarram com as histórias do livro, elas são úteis para a própria narrativa do livro, que é mais milagroso ainda. E com os pontos específicos onde você tem que conversar, já que todo esse livro tem uma temática que pode pegar em pontos delicados para as pessoas, que é um livro que lida com manipulação de pessoas, com cultos e seitas, com traições familiares, né? Então, sempre traga um jogo seguro para sua mesa, sempre proponha você como jogador um jogo seguro para os seus colegas e para o seu narrador. Então, batam um papo legal e usem esses recursos. Ele dá um saborzinho todo extra do que eu li, do que eu vi as críticas, até não saber os finais das histórias. Até porque ele é eu acho que ele é o único até agora de aventura para vampiro que não é um trilho de trem para você seguir e chegar no final. Ele é mais aberto. Então, é uma pegada bem interessante para você treinar coisas não tão óbvias para o seu jogador. Eu não conhecia o Decandinho,
te contar que eu tinha um preconceito ferrado com Hecata, com Giovanni, com eu gostava dos Capadócios, né? Mas ali naquele coraçãozinho, pedacinho do coração guardado pro Dark Ages, que era onde dava para jogar dele, e eu tinha alergia a jogador de Hecata, Giovanni e Capadócio. Isso eu ainda tenho os 2 pés atrás. Mas te contar que 2 amigos falaram que eu adoraria esse livro e mudaria de opinião, e esses 2 amigos estão certos. E não, por coincidência, um desses amigos é o Vaicos e a outra é a nossa Ive querida, a Ive Castro, que também, quando ela falou desse livro para mim, ela falou, você vai gostar, e não tem jeito, gente. Realmente mudou muito a minha questão que eu tinha de birrinha com Hecata. Investiguem e vejam quem é essa pessoa. O Raga colocou o texto da Wiki, é não oficial, mas é o que tem pouquinha coisa sobre ele. Mas já deu para notar que o pouquinho rende caldo pra caramba para a sua aventura. E sem colocar ele na jogada, dando foco inteiramente para os seus jogadores no mundo moderno, que é a proposta da V5, né? É a proposta da V5. E para me achar, vocês me acham no @vivoxbestre do Instagram. Eu tô devendo responder algumas perguntas que me enviaram, mas eu vou responder, que eu tô só numa correria de exames aí pré-cirúrgicos. Mas eu respondo. Me acham aqui às quartas-feiras falando, tipo, de Hunter quando dá certo, mas geralmente de lobisomem e de vampiro. Não, também vocês vão enjoar desse arroz de festa que sou eu. E narrando agora para a próxima segunda-feira para a mesa da Gangue Auroras no Belém das Trevas, Anark. E vamos ver o que as nossas anarquistas que resolveram se envolver com a Hecata mais poderosa da cidade, elas vão sair inteiras ou não desse acordo, já que na última sessão essa Hecata, linda e maravilhosa, apenas conversou telepaticamente com uma outra NPC poderosa, deixando todo mundo em suspense. Então, é assim que vocês me acham pelas internets daí, porque eu não tenho constância para fazer canal e nem alimentar meu Instagram direto. Boa. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Boteco World of Darkness aqui no canal. Esperamos que vocês tenham curtido. Semana que vem estaremos de volta com Caçadora Revanche, falando do segundo credo, se eu não me engano, é do Fiel. Então, semana que vem estaremos aqui de novo. E para finalizar, peço para que o Vaicos e Vivi junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.